Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na nossa união com Cristo, na nossa nova identidade em Cristo, como nova criação, separados, santos. E hoje eu quero falar sobre santificação como algo progressivo na vida do santo. Então é da natureza da vida, seja em uma planta, em um animal ou um ser humano, crescer e alcançar a maturidade. O mesmo acontece na nossa vida espiritual, aquela que recebemos de Deus. A diferença essencial de que nunca alcançamos a plena maturidade espiritual nessa vida. Esse crescimento espiritual tem sido chamado historicamente de santificação. Entretanto, para distingui-lo da santificação efetuada pelo Espírito em um momento específico, o qual tem sido o tema deste capítulo até agora, alguns escritores utilizam a expressão santificação, então, progressiva. Então, nessa expressão progressiva implica o progresso ou o crescimento, e esse tema aparece repetidamente, várias vezes, nas cartas do Novo Testamento. Não há dúvida sobre isso. Devemos buscar maturidade espiritual. Inúmeros livros já foram escritos sobre a santificação progressiva. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, duas observações são importantes, nós vemos que nós já falamos. Primeiro, nós vamos falar da santificação definitiva, aquela que nos torna santos e ocorre em um momento específico. É a obra do Espírito Santo somente. Não contribuímos com nada disso. Para sua poderosa ação divina, nessa santificação, somos todos igualmente santificados. Como nós vimos, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele nos retira das trevas, ou nos separa das trevas. Então, Ele faz o nosso transporte para o reino do Filho do seu amor. Então, essa separação, esse transporte, nós chamamos de santo, nossa natureza, nova natureza. Já a santificação progressiva, ela envolve nossos maiores esforços, embora sejam dirigidos e capacitados pelo Espírito Santo. Essa santificação varia em grau de um crente para outro, e como afirmei, anteriormente, nunca será completa nessa vida. A motivação, então, qual deve ser a nossa motivação para vivermos como santos aqui na Terra? As implicações, então, de viver como santo, aquele que é propriedade de Jesus Cristo, separado, nós não pensamos muito sobre essa santificação progressiva, que então nos motivará a buscar uma vida de santificação. O que nos fará querer ser o que nós devemos ser? A resposta sempre será o amor e a gratidão pelo que Deus fez por nós por meio de Cristo Jesus. E isso foi manifesto a cada um de nós por meio do Evangelho, das Boas Novas. Certa vez Jesus disse a um fariseu cheio de justiça própria, lá em Lucas 7,47, aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. Então, obviamente, o oposto é verdadeiro, aquele a quem se perdoa muito, este muito ama. Portanto, a pergunta para cada um de nós é: em que medida percebemos que fomos perdoados? Se definirmos então pecado principalmente da perspectiva dos pecados mais grosseiros que não costumamos cometer, então não compreendemos a gravidade dos nossos próprios pecados. O perdão terá pouco então importância e consequentemente haverá pouco amor por Cristo. Mas se realmente entendemos a ideia de que ser santo significa ser propriedade exclusiva de Cristo,
de reconhecermos quando estamos aquém de viver essa realidade, então começamos a ver o quanto nós já fomos perdoados. Só quem entende o valor, a extensão, a profundidade, o cumprimento e a profundidade do amor e do perdão recebido conseguem amar e perdoar. E a boa nova do Evangelho é que nós fomos verdadeiramente perdoados do pecado de viver basicamente para nós mesmos, isto é, de efetivamente negar a Cristo o amor que lhe pertence. Após passar a leitura em alguns textos da carta aos Romanos, falando das misericórdias de Deus apresentadas no Evangelho, Paulo diz: portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Na verdade, Paulo está apelando a eles e a nós para que reconheçamos o senhorio de Cristo, apresentando então o nosso corpo ou todo o nosso ser a Ele como um sacrifício vivo, contínuo e também diário. Mas devemos fazê-lo em vista das misericórdias de Deus. A única resposta à altura do seu amor e misericórdia para conosco é o nosso amor e gratidão para com Ele. Portanto, mais uma vez vemos que nossa identidade em Cristo, nossa resposta à pergunta "Quem sou eu?", envolve privilégios e responsabilidades, como nós vimos. Embora nós tenhamos nos concentrado às vezes mais nas responsabilidades, devemos considerar o inestimável privilégio de sermos santos. Fomos libertos do poder de Satanás. Fomos libertos do domínio das trevas. Nossa mente, que estava cega pela operação de Satanás, foi liberta, aberta para o entendimento e para a crença no Evangelho. Tudo está ligado à ação do Espírito Santo de nos separar para sermos propriedades exclusivas de Jesus Cristo. Por isso, podemos declarar: sou santo, não pertenço a mim mesmo, e sim a Deus. Fui comprado, declarado santo por Deus e separado para Deus. Assim, Deus está sempre trabalhando para me ajudar a crescer em maturidade espiritual. Um processo em que Ele chama para cooperar em todos os sentidos, em consequência da minha gratidão por sua misericórdia. Sejamos gratos, amados, por este grande pertencimento e por sermos hoje propriedades exclusivas de Deus, separados e sendo preparados pelo Espírito Santo para as boas obras. Que Deus abençoe você. E até segunda-feira com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Quem somos em Cristo? A nossa nova identidade em Cristo. Santos, separados, propriedade exclusiva do Senhor. Que Deus abençoe você e até lá.